Olá, pessoal. Como vai? Tudo bem? Eu sou professora Eva, de português, do cursinho da Poli. Estou aqui com vocês para a gente ver uma aula de redação. O pessoal que faz o Energy, o curso Energy, que usa Athena, quem faz Smart e usa Selene, pessoal do curso Agile que usa Hermes, todo mundo, a gente vai ali para o caderno 1 de redação, este caderno aqui, o 1 de redação. Vamos para a página 31 deste material. A gente está aqui nas aulas 3 e 4, basicamente na aula 4 aqui, que é justamente a proposta de redação do Enem. A proposta é a seguinte: nós temos que fazer um texto dissertativo argumentativo. A gente já estudou essa palavra texto, já estudou o que é dissertativo, o tipo dissertativo, junto, misturado aqui com o tipo argumentativo. Esse texto que a gente vai fazer agora é uma junção de dois tipos, né? Bem, para retomar um pouco aqui já o que vimos sobre o texto, né, só para você se localizar, não é repetições, só para você se localizar, não é? Nós vimos o quê? Que um texto ele pode ser verbal, um texto pode ser não verbal, um texto ele pode ser gestual e um texto ele pode ser multimodal. Em aulas anteriores nós já falamos isso. Muito bem. Todos esses tipos aqui de texto, na verdade esses gêneros, né, caem no Enem e em qualquer vestibular, né? E nós vimos aqui, eu vou chamar a atenção para esse texto verbal. Na verdade, a gente está aqui no texto verbal, nessa redação de hoje, ok? E aí, você sabe que o texto verbal, ele pode ser texto oral e escrito, né? Deixa eu dar uma prensadinha aqui para escrever o escrito aqui embaixo, oral e escrito. Olha, gente, nós estamos nessa modalidade aqui, ok? Para fazer essa redação do Enem. Vamos fazer um texto verbal, na modalidade escrita, dissertativo argumentativo. É aquele que expõe ideias e que defende essas ideias por meio de argumentos também, como já vimos em aulas anteriores. Muito bem. É por isso que esse texto aqui, ele não pode ter essa mistura, tá vendo? Ele não pode ter figurinhas, ele não pode ter nada no corpo dele, absolutamente nada no corpo dele, que chame a atenção para outros gêneros, porque ele é um gênero puro, de outros tipos, né? Porque ele é um tipo puro e tem que ser escrito, e ele está nessa modalidade aqui. É por isso que as pessoas que vão fazer Enem, vou mostrar aqui um texto para vocês, né? Estou aqui com aquela cartilha do Enem que eu já falei para vocês. As pessoas que fazem Enem, elas não podem, tá vendo? Observe aqui, é um texto, nota 1000, né? As pessoas que fazem Enem, elas não podem fazer absolutamente nada, desenhinho, carinha, nada, assinatura, nada no texto. Que não seja escrito, que não esteja aqui do tipo dissertativo argumentativo. Esse texto, ele não absorve, ele não incorpora, ele não pode ter outras marcas que não sejam apenas palavras escritas na superfície, claro, representando ideias, ok? E aí, nós vamos aqui, o que nós temos, né? O nosso tema, na verdade, a gente está aí com uma proposta de redação, modelo Enem. Essa proposta aqui, ela é inédita, ela não caiu em nenhum lugar, ela é nossa, criada aqui pelo material do cursinho da Poli, criada aqui pelo cursinho da Poli, tá bom? E aí, ainda não caiu também em lugar nenhum, então você vai estudar, né? Qual é o tema aqui? São as diferenças e hierarquias nas atuais relações de gênero no Brasil. Eu pedi para você ir para a página 31, porque é aqui onde começa. Mas esse texto, na verdade, essa proposta, ela está lá na página 34 do seu material, tá bom? Diferenças e hierarquias nas atuais relações de gênero no Brasil. E aí o que temos? Nós temos aqui, até preparei aqui para vocês para ver melhor, né? Para mostrar melhor aqui, tá vendo? Ó? Diferenças, propostas de redação, modelo Enem, aulas 3 e 4, diferenças e hierarquias nas atuais relações de gênero no Brasil.
não é? E aí o que temos? Nós temos 5 textos. 5 textos mais ou menos longos. E qual que é a proposta desses textos longos, né? E aqui tem uma certa diferença em relação ao Enem, a prova do Enem mesmo. Eu coloquei 5 textos para vocês. E por que esses textos longos? Porque é uma proposta Enem, mas nós não somos Enem. Nós somos um cursinho que prepara o aluno para o Enem. O Enem coloca textos curtos, bem curtos, como todo mundo que já fez prova do Enem já percebeu, né? Textos bem curtos. A gente não. Nós não somos uma prova, nós somos preparação para uma prova. Então, qual que é o objetivo desse texto aqui, desses textos mais longos? É para você se preparar, é para você estudar para o tema, estudar bem, com fontes boas, claras e confiáveis, para você estudar sobre esse tema aqui dentro do nosso próprio material. Então, o aluno que não tem possibilidade ou que não sabe por onde começar a estudar, e para não ir em qualquer texto, que não sabe de onde veio, que não sabe o que as pessoas estão falando, para ele se localizar bem, nós colocamos textos longos e é a partir desse estudo desses textos aqui que você vai fazer a sua redação. Se você pegar esses textos aqui, dessas páginas, estudar e fizer a sua redação, você já tem, e outro lá na página 28, que daqui a pouco eu vou falar, você já tem de onde tirar o seu repertório, tá bom? Então pode ir tranquilo que você aí já tem fontes confiáveis. Muito bem. Então, do que trata, eu vou dar um resuminho aqui, pequeno, né? Coisa pouca, só para direcionar aí a sua feitura, né? Quando você está aqui no texto 1, né? Então, do que trata esse texto 1 aqui? É uma lei que na Inglaterra, né, foi feita na Inglaterra, ela não chegou no Brasil, não existe essa discussão ainda no Brasil, que quer proibir anúncios publicitários, né? Então, são textos aqui que querem proibir anúncios publicitários que tratam aqui da mulher, mas como ela é um estereótipo, assim, elas fazem uma caricatura das mulheres, né? Então só as mulheres lavam roupa, né? Só as mulheres vão para a cozinha, vão cuidar dos bebês, quando os homens, né? Então isso é coisa de mulher, né? Essa é a lei, para proibir anúncios publicitários que tratem disso. E quando um homem vai para a cozinha, fritar um ovo, por exemplo, ele não sabe fazer, ele faz aquilo tudo errado. Então, essa lei proíbe essa perpetuação, né, que é uma proposta de lei ainda, né? Perpetuação desse estereótipo. Então, você vai ler, é só o início, né? Para a gente entrar aqui, é uma notícia, na verdade, né? Mas já tem alguma reflexão, tudo bem? Sobre a proibição, a lei que proíbe esses anúncios publicitários na Inglaterra, sobre esse estereótipo feminino. O texto 2 trata também de anúncios publicitários, só que, então, vou colocar aqui o sinônimo dele, né? As propagandas, deixa eu arrumar aqui, propagandas também são anúncios publicitários, mas no Brasil. Sabe aquelas propagandas da cerveja, que tem as mulheres super lindas, bonitas e tal? Parece que elas nasceram para aquilo e só fazem aquilo, né? E aí pergunta o texto, as propagandas são direcionadas a esse público, né? É o público que é ruim, que só consome propaganda desse jeito, ou as propagandas que são ruins e formam o público? Então tem aí essa questão para a gente começar a estudar, não é? Já o texto 3 é um texto que eu gostaria que vocês tomassem muito, se baseassem bastante por isso, estudassem bastante, que é o Pierre Bourdieu. É um texto de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Ele já morreu, morreu há pouco tempo, na verdade, mas aí é a figura, é um dos maiores sociólogos do século XX, né? E o que ele vai fazer aqui? Ele vai falar sobre a dominação masculina. Eu coloco até um livro dele aqui, porque são livros que a gente pode ler agora, né? Se você puder comprar, enfim, e ler ou ir atrás na internet, né? A dominação masculina. E ele vai tratar, né? Na verdade é uma estudiosa que está explicando esse texto do Bourdieu. E essa dominação masculina.
E aqui o Bourdieu vai explicar neste livro, que esta pessoa vai, enfim, refletir sobre o texto dele aqui. É que nessa dominação masculina existe uma violência simbólica, tá certo? Então, quando a gente fala de violência simbólica, não é violência física, não é violência, né, ali no murro, no tapa, mas ela pode agredir da mesma forma, né? E existem perpetuações dessa violência simbólica, ela se perpetua, às vezes sem nem a gente saber, ok? Então, esse conceito de gênero, aqui o Bourdieu ele vai falar do conceito de gênero, mas na época dele não estava tão forte como hoje, né? Na verdade, ele usa o conceito de gênero aqui, a gente pode traduzir por gênero, mas em outras palavras que ele vai usar, não é? E aí ela se perpetua, tá certo? E aí, então, aí o que você vai fazer? Você vai estudar esses textos aqui, mas essa perpetuação dessa violência simbólica que está calcada, que ele coloca que existe entre o masculino e o feminino, mas também a relação entre alto e baixo, rico e pobre, claro e escuro. Ele vai dar um parâmetro aí para as nossas relações. Elas são calcadas ou numa coisa ou noutra coisa, não é? E isso vai se perpetuando. Tudo bem? Estude com bastante cuidado esse texto aqui, tá certo? No texto 4, é justamente uma reflexão também em cima dessas ideias do Bourdieu, e vai dizer o seguinte: desde o nascimento, a gente já nasce no mundo simbólico, não é isso? A gente já nasce com símbolos, né? E somos ali direcionados, né, para o masculino e para o feminino, ou você é masculino ou você é feminino, né? E essas relações aqui colocam o homem como um produtor, o homem é aquele que produz, e a mulher como reprodutora, não é? Então a gente reproduz, reprodutora, tá certo? Inclusive aqui em relação a cuidar dos filhos, a ter filho, cuidar dos filhos, enfim. Então quem produz é o homem, e quem reproduz, veja, a relação aqui desigual, são as mulheres, não é? Tem o texto 5, e esse texto 5 aqui é o Bourdieu retomando, nesse texto 5, aqui da página 33, é o Bourdieu retomando um outro filósofo, um outro sociólogo, lá do final do 19, mas que na verdade ele funda a sociologia como conhecemos hoje, não é? Que esse carinha aqui chamado Durkheim. Então, o Bourdieu retomando Durkheim, ok? E o que diz o Durkheim? Existe a relação de perpetuação. Não sei se vocês já estudaram Durkheim, ou vão estudar ainda, né, o fato social, e vocês vão perceber que existe aí uma pressão, existe aí uma opressão. E que o que a gente vai fazendo? A gente vai perpetuando as mulheres, em muitos casos, sem saber, elas vão incorporando essas relações desiguais. E, na verdade, elas vão reproduzindo essas relações desiguais. Elas interiorizam. Então, existe aqui a mulher interiorizando, elas interiorizam, né, o discurso calcado nessas relações desiguais, o discurso masculino, digamos assim. Então, muitas vezes, a gente vai reproduzindo a própria mulher. Esse texto é muito bom. A própria mulher, ela vai fazendo sem perceber, viu, gente? Tudo sem perceber. Ela vai falando coisas que está reproduzindo um universo, tá certo? Um universo. E sempre nessa relação desigual de gênero. Muito bem. Você vai... Aí, quando você termina esses textos aqui, não termina, não é? Você vai aqui para a roda de leitura. Quando você vier para a página 28, roda de leitura, neste ponto que eu estou aqui agora, vou marcar para vocês. Roda de leitura. É fundamental, página 28, a nossa redação. Você continuar lendo esses textos. É para você complementar a sua leitura, ok? E vai tratar o quê? Do poder simbólico, desse poder calcado aqui nessa violência, não é? O poder do masculino sobre o feminino, ok? E aí, a violência simbólica, ela vem, né? Você tem esse texto aqui, tem ainda a violência simbólica, a violência de gênero e a violência simbólica de gênero, tá vendo? Esse texto aqui é fundamental, essas complementações. Vai estudar tudo isso, veja, tem texto para você estudar, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui página 31,
E aqui eu vou colocar a página 28, porque você não pode esquecer de ir para essa página 28. Está na roda de leitura, repetindo aqui a nossa roda de leitura, tá? Então aqui, violência de gênero, ok? Violência de gênero, tudo bem. Então, como eu já falei para vocês, não precisa, se vocês não quiserem, é claro que é sempre bom ir procurar outras fontes, não é? Mas aqui já tem absolutamente tudo para a gente fazer a nossa redação. São textos longos. O que você vai fazer? Você vai estudar, primeiro, vai estudar esses textos, vai fazer paráfrases, vai fazer resumos. A primeira coisa, fazer redação dá trabalho, mas lembre-se que é este trabalho que a gente tem aqui, que esse material propõe para vocês, que vai nos fazer o sucesso, que vai nos dar o sucesso no nosso final de ano, na nossa nota lá. A gente não pode perder a nossa linha. A gente está na redação nota 1000, gente. A gente vai tirar a redação nota 1000. São vocês que vão tirar essa redação nota 1000, ok? E a nota 1000 começa aqui. A nota 1000 começa nessa primeira proposta de redação. Faça essa proposta aqui. E você vai fazer bem feito esse texto, não é? Você vai ali fazer um primeiro, vai ler, estudar, demora, dá trabalho, mas é legal, tem uma compensação muito boa depois por seu repertório, tá certo? E para nota no final do ano. Depois você vai fazer um projeto de texto. Aí você vai saber ver o que você vai colocar na introdução, qual vai ser a sua tese, como é que você vai defender. Vai fazer o seu desenvolvimento, vai fazer a sua conclusão, proposta de intervenção, não é? Isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pega o texto, joga no lixo. O primeiro não ficou bom, o segundo também não, o terceiro não. Gente, para uma redação ficar boa, ela, pelo menos com a minha experiência assim que eu tenho, de muitos anos já de estudo, uma redação fica boa quando você faz lá a 6ª, 7ª redação. Quando você faz a redação, aquela mesma, umas 7 vezes, é que ela pode ir para correção e você já saber que você vai tirar uma nota boa, tá bom? Portanto, tudo que é bom dá trabalho, dá trabalho. Este conhecimento ninguém te tira, ok? E isso é uma riqueza nossa. Dá trabalho, mas é riqueza nossa, tá bom? Estudar, isso aqui, na verdade, você não está gastando, você está investindo no seu conhecimento. Não está gastando tempo, você está ganhando tempo. Quanto mais redação você fizer, melhor, tá certo? Portanto, o cursinho da Poli vai dar outras dicas. Nós vamos voltar ensinando você como é que você vai postar essas redações, como é que você vai fazer, como é que a gente vai colocar na plataforma, e essa plataforma vai corrigir para você. E se você tiver esse empenho, essa entrega, existe uma entrega na redação, não é? Com certeza você vai se dar bem. Aqui, alunos, começamos o nosso primeiro passo para a nota 1000. A nossa plataforma de correção chama-se Nota 1000. E é isso que você vai tirar no final do ano. E aí você vai pro Enem, tá certo? E aí você vai pra galera, tá bom? Gente, por enquanto é isso. Muito obrigada e até a próxima.